Opa, e aí, beleza? Vamos lá para mais um Dicas DevOps. Hoje o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algo um pouquinho mais elaborado. Nós vamos usar o Ansible para fazer a instalação de um WordPress. Isso mesmo, a gente vai pegar uma máquina do zero, que é a nossa máquina aqui, o nosso Apache, aqui do nosso laboratório, que está aqui sem um Apache rodando, né? E a gente vai pegar aqui e vai instalar o nosso digníssimo WordPress aqui. Aqui a gente tem o nosso browser, só para mostrar que não tem nenhum WordPress rodando. Não há WordPress rodando. Vamos lá. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um diretório Playbooks, que é o diretório onde a gente vai armazenar os nossos playbooks. E aqui a gente vai ter o nosso playbook do WordPress, que eu já vou explicar o que vai ser dentro dele. Depois disso a gente vai vir aqui em Hosts e vai criar um grupo de host chamado WordPress. Aqui teriam todos os nossos WordPress. Se a gente tivesse aqui 10 WordPress, estaria os 10 aqui para a gente criar. Beleza? Bom, criados os hosts, a gente vai vir aqui no nosso playbook e vai criar ele com os hosts que a gente vai executar. No caso aqui, o hosts do grupo WordPress, e quais as roles que o nosso host vai ter. Quais roles ele vai ter? Server, PHP, MySQL e WordPress. E a gente vai ver aqui agora o que são essas roles. A gente vai criar um diretório roles. Se já não tiver no seu Ansible, você cria um diretório chamado roles. E nesse diretório a gente vai usar um comando chamado Ansible Galaxy init. E a gente vai fazer Ansible Galaxy init server, WordPress, PHP e MySQL, um embaixo do outro. E com isso a gente vai ter essa estrutura de diretório aqui. Depois a gente vai explicar com mais detalhe nos próximos vídeos o que é o Ansible Galaxy, mas basicamente são algumas roles já prontas do Ansible que você pode reutilizar elas. Então vamos lá, aqui a gente tem alguma estrutura de diretório, a gente vai trabalhar dentro das tasks no caso do WordPress. Então a gente vai vir aqui dentro de CD. Vamos primeiro vamos no mais tranquilo aqui. Vamos começar vamos começar instalando o servidor, né, Eduardo? Então a gente vai aqui em Tasks no nosso servidor e vamos escrever as tasks que o nosso servidor vai ter que fazer. No caso aqui eu vou trocar absent para present, porque eu estava fazendo testes, então eu removi tudo. Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai colocar o nome da nossa task, o módulo que a gente vai usar e se precisa de escalada de privilégio. No caso aqui precisa de root para rodar. Então a gente vai fazer apt update cache yes cache value de 3.600 segundos. Isso aqui a gente vai fazer o nosso update no nosso apt. Depois a gente vai instalar aquilo que a gente precisa. Então a gente dá de novo aqui uma task, o nome da task, módulo apt, name igual, aqui a gente vai usar a variável packages e o state delas é presente. Então aqui a gente vem aqui, become yes, por conta da escalada de privilégio, vars, a variável packages, e aí ele vai iterar sobre isso aqui e vai instalar tudo isso aqui que ele precisa. Esse Python MySQLDB é uma dependência do Ansible para fazer o que a gente vai fazer. Bom, depois disso a gente vai instalar as dependências, as extensões do PHP. Então a mesma coisa, aqui eu só vou trocar para present. E aí a gente tem aqui o nome da tarefa, o módulo que a gente vai usar, as variáveis, a variável package e os pacotes que eu quero fazer a instalação. Bom, depois disso a gente vem aqui e vai trabalhar com o nosso queridíssimo MySQL. Aqui no MySQL a gente vai fazer algumas coisinhas a mais. Quais coisinhas? A primeira delas, a gente vai criar algumas variáveis que a gente vai utilizar. Então aqui a gente vai vir no main dentro de defaults e vai criar essas variáveis. Então a gente vai criar WP MySQL DB, que é o nome do DB, WP MySQL User, que é o nome do user, e WP MySQL Password, que é o nome do nosso password. Depois disso, a gente vai ir nas tasks e vamos criar o nosso banco. Então a gente vai vir aqui, vai criar uma task, colocar o nome dela para criar a base de dados. Vamos usar o módulo MySQLDB. Vamos colocar name igual, e aí a variável que a gente colocou lá no nosso arquivo.
Vamos criar outra task para criar o usuário. E a mesma coisa, name a variável que a gente utilizou, password a variável que a gente utilizou. E vamos salvar. Depois disso, a gente vai vir aqui no WordPress. Aqui no WordPress a gente vai fazer umas coisinhas a mais também. A gente vai criar aqui um handler para fazer o restart do Apache. Então a mesma coisa, o name que a gente quer, o serviço, vamos usar o módulo service, e o nome do serviço, o estado que eu quero que ele seja restartado. Beleza, agora vamos em tasks. E aqui a gente tem a instalação do nosso WordPress em si. Primeiro passo é a gente fazer o download do WordPress. Então a gente vai usar o módulo getURL, onde a gente botar qual que é o URL, qual que é o destino. Aqui é só para não ter problema com o certificado, a gente põe o validate certs igual a null. Depois a gente vai explodir o nosso WordPress. Depois a gente vai alterar, a gente vai usar o módulo unarchive. Depois a gente vai alterar a conf do Apache. A gente vai alterar uma linha específica do Apache, que é a linha do document root. Então a gente vai pegar, usar o módulo line file, vai pegar com destino esse arquivo aqui, vai usar essa expressão regular para encontrar isso aqui e vai trocar por isso aqui. E aqui a gente vai notificar um restart no Apache. E aí ele vai fazer restart naquele Apache lá que a gente viu. Depois a gente vai criar o arquivo de configuração padrão usando o módulo command. Próximo passo, a gente vai fazer o update do arquivo de configuração, que a gente tem as nossas variáveis que a gente criou lá. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o destino /var/www, mesmo line em file que a gente já usou, destino /var www wordpress wp-config.php, e regesp a gente vai pegar a variável que ele vai ter item.regesp e depois line igual item.line. E aí quando a gente vai fazer o nosso with itens, a gente vai fazer regesp, dois pontos, a expressão, depois line, dois pontos, a expressão. Então aqui ele vai pegar e vai fazer essa substituição aqui. Isso que está aqui em regesp, ele vai colocar aqui. Isso que está aqui em line, ele vai colocar aqui. Então ele vai fazer exatamente essa substituição. E agora, o que a gente vai fazer? Depois que a gente fizer tudo isso, a gente vem aqui no nosso digníssimo playbook, confere que está tudo aqui e vamos lá, Ansible playbook wordpress.yaml. E agora a magia do Natal tem que acontecer com a instalação de tudo. Fez o update do apt, está instalando as nossas dependências. Instalou as dependências, agora ele está instalando as extensões do PHP. Então aqui é legal você botar o nome, que você vai vendo passo a passo o que está acontecendo. Ó, criou a base de dados, fez tudo o que tinha que fazer aqui, ó. Criou a base de dados, criou o usuário, fez download do WordPress, explodiu o WordPress, alterou a conf do Apache, fez update do arquivo de configuração, restartou o Apache e pronto, nosso playbook rodou e instalou o nosso WordPress. Se a gente vir aqui agora em cd /var WordPress, eu tenho aqui o nosso digníssimo WordPress rodando. Vamos ver aqui a nossa... Eu tenho aqui o nosso MySQL rodando. E agora, se eu vir aqui no nosso browser, olha só que interessante, temos o nosso WordPress pronto para finalizar a instalação. Então vamos lá, teste Ansible, username TH0, senha, coloquei uma senha fraca aqui, meu e-mail th0@papodecis.admin.org. Confirmo que eu estou usando password fraco e termina a instalação do WordPress. Agora a gente tem aqui um WordPress rodando e funcional, uma instalação muito rápida e muito simples. Então é isso aí, o Ansible vai servir para te ajudar nessas tarefas. Se você quiser poder replicar, então se você tem essa tarefa de instalar o WordPress aos montes dentro do seu trabalho, tá aqui uma maneira de você otimizar o seu tempo, beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, já dá aquele like maroto aí, escreve aí nos comentários o que você acha que a gente deve falar mais. É isso e valeu, até a próxima, fui!